pode acompanhar, tá? Então Deus vê porque Ele vê mesmo, porque Ele vê tudo, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então Deus acompanha todas estas coisas e de Deus ninguém zomba, né? No final, e esse final eu creio que não está muito longe, não, está muito próximo, todos aqueles que zombam de Deus receberão a sua paga. Então não pense que Deus não está vendo esta anarquia que o mundo está vivendo. Está vendo, sim. Ele vem e não faz nada. Não. Está fazendo. Está fazendo. Quem é temente a Deus sabe que Deus está fazendo. É que a gente quer as coisas tudo no nosso tempo. O nosso tempo é regido, a nossa vida é regida pelo tempo, né? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Para Deus não. Deus não tem isso, meu irmão. Minha irmã, Deus não tem. Por causa disso que a gente pode afirmar, Deus não se atrasa. Claro, para Ele não tem tempo. Não se atrasa mesmo. O tempo é para a gente. Mas vamos orar, porque hoje nós temos aqui o Evangelho, mais uma vez, para levar para vocês. Querido Deus, poderoso e santo Pai, buscamos a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia. Buscamos, Senhor, crescer um pouco mais hoje, crescer um pouco mais hoje e estarmos hoje melhores do que estávamos ontem. A gente falha muito, né, Senhor? Eu estava orando ontem dizendo assim que a gente falha, a gente não quer falhar, mas falha, né? A gente não quer errar, mas erra. Pedimos a tua ajuda, Senhor. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para a gente ver. Tem tantas coisas que são tão claras e a gente não vê. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, é que a gente quer isso, quer aquilo. Tem coisas tão básicas que a gente não consegue ver e não tem coragem de se levantar, de combater aquilo. A gente prefere ficar num cantinho, murcho ali, acovardados, olhando para o nosso próprio umbigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, como o Senhor diz na tua palavra, soldados do Evangelho, né? Que usamos todas as armas que a palavra de Deus nos dá. Fala conosco nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos abrir aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículos, acho que é 7 e 8. Deixa eu ver se é o 7 e 8 mesmo. Isso. Se tiver a sua Bíblia aí, eu quero
Eu quero falar especialmente nesta manhã. Algumas pessoas podem falar, mas isso tudo eu já sei. Irmão, você já sabe, que bom. Eu fico feliz, minha irmã, que você já saiba, já tenha este entendimento. Mas vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de quantas e quantas pessoas estão com um manto de dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. Dúvidas que às vezes para você, meu irmão, minha irmã, mas como é que pode não saber isso? Sabe como é que pode não saber? Porque as igrejas não ensinam. E também porque as pessoas não questionam, né? As pessoas... Nós fazemos parte de uma geração que cresceu com medo de perguntar. Pensa bem no que eu estou te falando. Você tinha medo de perguntar para o seu pai, para sua mãe sobre sexo. Não é? Eu não sei se a palavra é medo, receio, vergonha. Não perguntava. Nós somos de uma geração que o que sabemos, aprendemos na rua. E a igreja é do mesmo jeito. Né? Até esses que ensinam, não perguntam. Eles querem impor aquilo que eles ensinam. Então tem coisas que você sabe que outras pessoas, a maioria não sabe. Né? A questão do sábado, ainda tem gente que fica se corroendo. Mas será que não tem que guardar o sábado? Aí vem um espertalhão e diz que tem que guardar o sábado. E a pessoa fala, tá vendo? Eu sempre pensei nisso, que tinha que guardar o sábado. Não tem que guardar sábado nenhum. Não tem que guardar sábado nenhum. Né? Ah, mas o dízimo, tem que dar o dízimo. Aí vem um espertalhão e fala, tem que dar o dízimo. Porque se você não der o dízimo... E olha, eu acreditei no dízimo por um bom tempo. Mas eu sou uma pessoa, eu agradeço a Deus por isso, e aqui não vai não é tocar trombeta, não. Eu sou muito questionador. Eu pergunto. E se a pessoa me responder e a resposta não me satisfez, eu volto a perguntar. Até me satisfazer. Até eu falar, não, estou errado. Então é isso aqui mesmo. Entende? As pessoas têm medo de perguntar. Eu acreditei no dízimo por muito tempo. A dúvida do sábado já veio na minha cabeça muito tempo atrás. Mas aí você vai estudando, né? Entendeu? E deixa eu dizer, eu não estudei sozinho. Também, agora eu já estudo sozinho, né? Mas eu tive ajuda. Então tem muita coisa que as pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabem. As igrejas não ensinam. O que é que as igrejas ensinam hoje? Prosperidade. A pessoa fica doente, vai lá na igreja, o pastor ora, ele diz que vai curar. E vai por aí, essas coisas tão, né? Mas vamos ler aqui, ó. Vamos ler a Bíblia. Você tem ela aí, a Bíblia? Abre. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 7 e 8. Se não puder ler, ouça. Eu vou ler. E a Bíblia mesmo diz, e eu só repito, que a fé vem de ouvir. Mas não vem de ouvir testemunho. Agora vamos ouvir o que o irmão vai falar, que Deus fez na vida dele aqui na igreja, tatati, tatatá, tatatá. Não é isso. Isso é balela.
A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é a Bíblia. Não é o que o irmão, a irmã fala que Deus fez na vida dele, na família do cunhado, do primo, do tio, daquela moça que trabalhava no caixa do supermercado. Não é isso. É o que está escrito aqui. João capítulo 6, versículo 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus. Eu vou ler o 9 também. Está ali um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? O que é isso para tanta gente, né? 5 pãezinhos e 2 peixinhos para aquela multidão que estava lá. Não é nada. Foi isso que André falou. Não é nada isso aqui. O que adianta esse menininho aí ter essas coisas aí? Né? Não é nada. Jesus, todo mundo fica falando, né? Do milagre da multiplicação. Claro que é um milagre, claro. Ninguém está negando o milagre aqui, não. Mas as pessoas só falam do milagre, não falam do que aprenderam, do que Jesus quis ensinar com esse milagre. Jesus ia ensinar. Então eu vou usar o tempo do verbo de maneira correta. Jesus ensinou uma lição extremamente valiosa e, ao mesmo tempo, provou a fé de pessoas, principalmente do próprio Felipe. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus ia fazer um milagre. Jesus ia alimentar uma grande multidão. Mas será que Felipe cria que Jesus era capaz de fazer isso? A fé de Felipe era grande, era pequena? Será que ele cria verdadeiramente que Jesus poderia fazer aquilo? Ele era um sujeito bom de matemática, né? Porque ele fez uma conta rapidinha ali. E ele falou, olha, 200 dinários de pão não seriam suficientes nem para fornecer um pouco de comida para cada pessoa das que estavam ali. Bom, a gente não sabe exatamente hoje quantos pãezinhos se poderia comprar com 200 dinários. Nós não sabemos. O que a gente sabe é que seria uma boa quantidade, uma grande quantidade de pãezinhos. O que a gente sabe é que 1 dinário era o salário de um trabalhador por dia. Então, um trabalhador receberia no final do mês, se trabalhasse todos os dias, 26 dinários. 200 dinários se compraria muitos pães. Mas aí Felipe já falou, olha, não vai dar mesmo assim para alimentar todo mundo.
chega e fala, ó, alimentar essa multidão aí não vai ser fácil não, né? E ele percebe que por ali, né, cheio de gente, ele viu lá um garotinho que tinha pãezinhos e peixinhos. 5 pãezinhos de cevada, não eram nem de trigo, e peixinhos, mas o que ele ia fazer para alimentar aquele mundaréu de gente, né? E Jesus usa aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, para alimentar uma grande multidão. Jesus cuidou de uma multidão que estava ouvindo a sua palavra. E havia, né, não se esqueça que quando, naquela época, se contava pessoas, se contava somente os homens. Mulheres não eram contadas, crianças não eram contadas, somente homens. Por causa disso que se imagina aí umas 5.000 pessoas. Mas a contagem daquela época era feita somente de homens. Jesus pegou aqueles pãezinhos, todo mundo sabe, esta passagem todo mundo conhece. Jesus pega os pãezinhos, dá graças por eles e começa a compartilhar aquela comida. Distribui aquela comida pelos discípulos. E aqui que vem a lição. É claro que o milagre é algo extraordinário. Não, é um milagre. É algo fora, acima da naturalidade. Isso é milagre. Aquilo que está acima do natural é milagre. Né? Você consegue entender o que é um milagre e o que é uma coisa natural? Né? Por exemplo, só para você entender, você pode até não concordar comigo, mas aí é você, eu não posso fazer nada. Ontem nós vimos na televisão, eu vi também, você deve ter visto, um pai que pegou uma criança de 17 dias, e jogou a criança por cima de um muro, provavelmente uns 2 metros e pouco. A criança caiu lá do outro lado e não morreu, está muito machucada, tal, traumatismo craniano, e não morreu. Não sei se veio a óbito, eu não estou sabendo, mas a informação de ontem é que a criança continuava viva, num estado delicado, mas estava viva. Aí a gente ouve as pessoas falando assim, é um milagre, é um milagre. Não, não é um milagre. Nós precisamos começar a entender muito bem o que é milagre, porque senão nós vamos virar um monte de carolas. Uma criança, né, um recém-nascido, ele é extremamente flexível. Eu tenho a minha netinha Laura, de 3 aninhos. Olha, ela faz coisas que eu fico, Laura, mas não está machucando? Porque ela faz umas coisas que as crianças são flexíveis. Os ossos não são tão rijos como o meu, que já sou velho.
milagre seria, meu irmão, minha irmã, este homem, preste atenção para você entender, senão você fica seguindo a multidão aí, você fica sem discernimento das coisas. Milagre seria a hora que esse homem ia atacar a criança, ele ficar parado lá, o braço não ir para cima, não ir para trás. Isso é coisa sobrenatural. Agora, a criança ser arremessada para o outro lado do muro e não morrer, é natural. É natural. Você pode até achar que não, tudo bem, você acha o que você quiser. Eu estou só te explicando coisas, estou só tentando daqui, abrir os seus olhos para as coisas que são divinas e as coisas que Deus nos deixou pela compaixão e misericórdia dele. Quantas vezes criança cai de berço, bate a cabeça com aquele galo enorme e não morre. Nós tivemos algum tempo atrás, vamos ver se você se lembra, o que é pior, um bebezinho de 17 dias ser atirado por cima de um muro de 2 metros, vamos falar 2,5 metros o muro? Ou um carro passar por cima de uma criança de 5 anos de idade com a roda traseira e a criança sair andando? O que é pior? Aconteceu também. A criança, o menininho estava com a irmã ou a avó, não me lembro. O carro perdeu o controle, veio para cima da calçada, passou em cima do menininho. O menininho saiu debaixo do carro andando. É a flexibilidade de uma criança. Isso não é milagre. Isso é natural. Milagre é Jesus pegar 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentar com aquele. E outra, veja bem, ninguém viu os pãezinhos borbulhando dentro dos cestos, aumentando, e os peixinhos já saindo, todos ali prontinhos, borbulhando. Não, ninguém viu isso. O que as pessoas viram? Nada. As pessoas não viram nada. Aquela grande multidão, os que estavam mais lá para trás nem sabiam como é que aquilo estava acontecendo, porque estava tudo normal. Os apóstolos iam tirando os cestos e iam dando. Olha aí, pãozinho, olha aí o peixinho, quem está sem pão aí, levanta a mão. Era isso que não teve espalhafato, não teve publicidade em torno da coisa. Não é isso que está dizendo a Bíblia? O pão era simplesmente distribuído. Ele já havia se multiplicado de maneira prodigiosa. Sabe, não ficou borbulhando o pão dentro do cesto, e o pão ia borbulhando, e os de baixo iam empurrando os de cima, e o cesto transbordava e caía pão, e todo mundo. Não houve nada disso. A Bíblia nos deixa a entender que quanto mais tirava, mais tinha. Nós sabemos é que os pães e os peixinhos se tornaram suficientes nas mãos de Jesus para alimentar uma grande multidão. O homem registrou isso. O homem dá a grandiosidade, e isso é grandioso, realmente, mas somos nós que damos esta grandiosidade. Milagre é assim. Olha, pastor, o meu marido estava desempregado há 2 anos, arrumou um emprego. Isso não é milagre. Arrumar emprego não é milagre. Gente, estão enganando vocês. Olha, agora ele arrumou um emprego, né? Agora você pega o primeiro salário dele e dá aqui na igreja. Devia dar uma chinelada no glúteo do pastor que pede isso, que nem pastor é, né?
As coisas com Jesus não são da forma que a tradição quer que a gente acredite que são. Milagre seria o pai jogar aquela criança e aquela criança não ir. A criança caiu lá, se arrebentou toda. Você vê que quando é milagre, né? Davi foi lá lutar com o gigante, não foi? Davi se arrebentou, levou várias espadadas. Não. Quem foi que se arrebentou? Foi o gigante. Isto é milagre. Isto é milagre. Jesus não precisa da nossa ajuda. Parece que tem gente que acha, não, eu vou engrandecer o negócio, porque, olha, eu estou glorificando o nome de Deus. Não, você não está glorificando o nome de Deus. Deus detesta mentir, exagero. Se você falar para mim, olha, foi uma bondade de Deus que essa criança esteja viva, eu vou concordar com você. Agora, e se essa criança ficar viva e tiver problemas de locomoção? Cadê o milagre? Se esta criança ficar viva e tiver problemas de coluna, tiver problemas de raciocínio, cadê o milagre? Cristo não precisa que a gente fique aumentando as coisas. Cristo não precisa de nós. Eu já ouvi várias vezes, agora faz um bom tempo que eu não ouço, mas há um tempo atrás eu ouvia alguns pastores, né? Naquela época que eu andei visitando igrejas aí, quando as pessoas falavam muita bobagem, eu levantava e questionava o pastor, aí eu fui tirado de igrejas, porque hoje igreja tem segurança, você sabia? Igreja tem segurança. Então, se você falar qualquer coisa ou questiona, chama o segurança, né? E põe você para fora assim. Você não pode perguntar. Você não pode questionar. Hoje é assim. Mas há uns 4 anos, 3 atrás, né? Eu ia toda tarde, noite, eu ia por aí, nessas igrejas aí. E eu ouvia muito assim. Porque Deus precisa de nós. Pastor, Deus precisa de nós para quê? Ô irmão, Deus precisa de nós para pregar o evangelho. Ô pastor, a Bíblia não diz que se a gente não pregar, as pedras pregam? Mas se você não pregar, se você não pregar, outro prega. Deus não precisa da gente. Eu cansei de ouvir isso, cansei de ser botado para fora, escorraçado de igreja, porque igreja tem segurança, igreja tem dono, igreja tem puxa-saco também. Tem puxa-saco. Você está, de repente você que está me ouvindo aí, é puxa-saco do pastor. Problema seu, meu irmão, minha irmã. Eu só quero dizer para você que Jesus não precisa da ajuda de nós. Jesus, em todos os milagres, Jesus não toca trombeta. Você acha que essa maldade de pai matar filho, pai matar... Eu ouço todo dia, né? Porque é o horário que eu chego do trabalho,
É o horário que eu estou por aqui. Depois eu saio. O que eu ia falar? Ah, sim, lembrei. Que eu ouço todos os dias falando, mas estão maltratando esses apresentadores aí que querem fazer média, né? Eles querem fazer média com você, minha irmã. Porque eles estão quanto mais marido matar a mulher, para eles é melhor, viu? Porque aí eles têm notícia para apresentar, tá? Então tudo é conversa mole, viu? Não acredite nesta, é conversa, porque eles sobrevivem. Esses dois programas que tem à tarde policial, eles vivem de crime. Se não tiver crime, acaba o programa. Então eles falarem assim, olha, as mulheres brasileiras são muito... Uma mentira! Ninguém pode matar ninguém, não é só a mulher. Você concorda? A mulher não pode ser morta, mas o homem também não. Nossa, as mulheres são muito maltratadas. Os homens também. A maioria das pessoas que morrem em assaltos, que morrem em brigas, são homens, não são mulheres. Então homens também não podem morrer de maneira bruta, violenta, nem mulher. Mas o que eu quero dizer para você é que sempre houve isso. Isso sempre aconteceu. Não é, olha, a mulher brasileira, que mulher brasileira? No mundo inteiro é isso. No mundo inteiro, homem maltrata a mulher, mulher mata homem, no mundo todo. Acontece que aqui no Brasil, por exemplo, eu não posso falar da realidade assim, da maneira que eu vou falar aqui agora, eu não tenho conhecimento para falar de outros países, né? Mas aqui no Brasil, eu quero dizer uma coisa para vocês, é uma anarquia isso daqui. Vocês me perdoem alguns termos grosseiros, grotescos. Isso aqui é a casa da Maria Joana, esse país. A mulher encontra um rapaz, depois de 2 meses estão morando junto. Depois de 3 meses que eles estão morando junto, ela está grávida. Aí um descobre que o outro não é aquilo que imaginava que era, começa aquela briga, aquela discussão, aí um acaba agredindo o outro some, ou um mata. Eu estou falando alguma bobagem? Hoje a coisa mais simples é esse negócio de morar junto. Morar junto. Ah, não, mas eu gosto dele, eu gosto dela, a gente se dá bem, vamos morar junto. 2, 3 meses. Ah, olha, eu estou sendo assim, muito generoso, 2, 3 meses, porque existem casos aí de 1 semana que já estão morando junto. Não dá certo. Não há educação. Tem um monte de mãe aí me ouvindo, de pai me ouvindo, que não educa os filhos. Mas não educa por quê? Porque também não tem educação. Nós fazemos parte de uma geração que não pergunta, não questiona. E por não perguntar e não questionar, não sabemos. E se não sabemos, como é que vamos ensinar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de usar como base, como alicerce, a sua denominação. Nós estamos falando de mundo, nós estamos falando de cidade, de estado, de país. Nós estamos num país que, por falta de educação, por falta de conhecimento, meninas de 9, 10, 11, 12 anos se prostituem na beira de estrada em postos de gasolina. Deve ter irmão aí, caminhoneiro, me ouvindo. Ou deve ter esposa de caminhoneiro aí me ouvindo. E sabe que o que eu estou falando é verdade. Principalmente quando você sai do estado de São Paulo e sobe. Né? Descendo para o sul, não é tanto.
Agora suba. Ou vá para o centro. Falta Jesus. Você pensa que está faltando. As igrejas vão lá e ficam naquela... Parece reza. Não pregam, não ensinam, não abrem o jogo com o povo. Por quê? De medo, né? Tem medo. Jesus não tinha medo. Ah, não, eu não posso falar. Eu cansei. Gente, olha, eu estou cheio de ruga já de ouvir isso. Não, pastor, aqui não pode falar, está cheio de traficante. Eu tenho que falar assim, olha, para eles não me expulsarem daqui, porque senão eles me tiram daqui, eu não posso mais pregar o evangelho. Irmão, mas você não está pregando o evangelho. Você está pregando o que os traficantes deixam pregar. Então sai daqui. Não, pastor, mas eu sou amigo dele. Mas como é que você pode ser amigo de traficante, pastor? Você tem que ir lá e falar, olha, vocês têm que parar com isso, vocês estão contaminando o povo, estão levando esse povo à desgraça, e estão indo à desgraça também, mas é a coragem para fazer isso. E a coragem para fazer isso? Nós estamos tirando gente drogado da rua e estamos levando... vai contar história para outro canto, vai. Contar lorota para lá. Não, pastor, mas a gente... Jesus falou que a gente vai fazer obras maiores do que a que ele fez. Se Jesus não estivesse falando de evangelismo, de levar o evangelho, porque Jesus não saiu da Palestina levando o evangelho. Jesus não saiu dali. Quando ele se refere a obras maiores, ele está falando de pregar o evangelho por lugares que ele não foi. Se não é isso que ele está falando, por que vocês ficam pedindo dinheiro para dar a cesta básica, não sei para quem? Por que vocês não fazem isso que Jesus fez aqui? Por que vocês não alimentam as 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Porque vocês podem fazer obras maiores do que ele fez. Se ele não está falando de evangelismo ali, e façam isso então, parem de pedir dinheiro. Mas é que ali Jesus fala de evangelismo. Eles vivem fazendo milagres, né? A maioria das igrejas são igrejas milagreiras. Mas ficam pedindo dinheiro para comprar cesta básica para levar não sei aonde. Pedindo dinheiro para comprar não sei o que para tirar a drogada da rua. Ué! Não precisa pedir dinheiro, é só fazer um milagre aqui, ó. Vocês não são milagreiros, vocês não são homem de Deus, cheio do poder de Deus. É Deus no céu e vocês na terra. Façam um milagre que Jesus fez, ó. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão que calcula-se de 5.000 pessoas. Se todo dia vocês fizerem esse milagre, em um ano, vocês acabam com tudo quanto é pobre, mendigo da cidade. Olha que maravilha! É só fazer, porque vocês batem no peito e dizem assim: nós podemos fazer obras maiores do que a que Jesus fez. O meu entendimento bíblico desse texto é que Jesus está se referindo a evangelismo. A de vocês não, é que vocês podem fazer milagre. Eu já falei e vou repetir nesta manhã: façam o milagre de multiplicação de alimento. Façam o milagre de despoluição dos rios. Está cheio de rio contaminado aqui na nossa região, aquele Ribeirão em Umas, né? Olha, vão lá, descontamine o rio. Sumaré tem o Quilombo, o Rio Quilombo, sei lá. Vai lá descontaminar. Sumaré está cheio de pregador assim, viu? E tem um monte que abre daqui, que abre lá. É simples o negócio, é só fazer um milagre. O sujeito está sem emprego, faça um milagre
né, porque eles falam assim, uma multinacional. Aí o sujeito, olha, eu arrumei emprego na multinacional. Ele foi lá como terceirizado. Ele não trabalha na Motorola, na Samsung, ele é terceirizado. Só que para dar o ênfase na coisa, ele diz que ele arrumou emprego na multinacional. Mas não trabalha na multinacional, ele trabalha numa nacional dentro da multinacional. Jesus não fazia isso. Jesus era perfeito. Jesus, o milagre de Jesus, todos inclui ato de criação. Nenhum homem sobre a face da terra pode pegar 5 pãezinhos e 2 peixinhos e fazer aumentar de modo a alimentar uma multidão. Só Jesus. Por causa disso que nós precisamos, cada dia e cada vez mais, pregar este Jesus. Este Jesus. Não é esse Jesus que vocês inventaram aí, não. Bonitinho, de barbinha arrumadinha, aquele cabelo. Não é esse Jesus. Jesus branquinho, não é esse. Esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus é o Jesus que vocês inventaram. É o Jesus dos delírios, dos devaneios, das cabeças enfermas, doentes de vocês. Preguem o Jesus da Bíblia. Para de inventar milagres. Jesus não precisa da nossa ajuda. E ninguém deve ir para Jesus por causa de milagre. Porque Jesus falou, os judeus pedem sinais. Não temos que pedir nada. Nós temos que ir lá agradecer a Ele por termos a capacidade dada por Ele de entendermos que Ele é soberano e que Ele nos salva. Porque o nosso destino, desde o nascimento, era o fogo eterno do inferno. E Jesus nos dá a possibilidade de irmos para a glória, se nele confiarmos, acreditarmos e se para Ele dermos a nossa vida. Querido Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, te glorificamos e exaltamos o Senhor pela tua bondade, compaixão, misericórdia. Continua falando comigo, com os meus irmãos e irmãs. Leva-os a lerem a Bíblia e não se esquecerem daquilo que já leram e não se esquecerem que vão ler coisas mais lá na frente. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.